Ninguém acreditaria se eu não tivesse visto com os próprios olhos. Uma avó de 73 anos, de joelhos no chão frio de um hospital, orando por um neto que a odiava. Um garoto de 22 anos que havia virado as costas para a família, para Deus e para tudo que um dia significou algo em sua vida. Mas o que aconteceu naquela madrugada mudaria não apenas a vida dele, mas de uma família inteira que estava se despedaçando aos poucos. Meu nome é Helena e esta é a história mais dolorosa e ao mesmo tempo mais bonita que já vivi. Uma história sobre orgulho ferido, amor incondicional e sobre como às vezes precisamos nos ajoelhar para que outros possam se levantar. Tudo começou há 3 anos, quando meu neto Gabriel completou 19 anos. Ele sempre foi um menino especial, inteligente, cheio de sonhos. Mas a vida tem uma forma cruel de testar nossa fé. E o teste de Gabriel veio na forma de escolhas erradas e companhias perigosas. Meu filho Roberto, pai do Gabriel, sempre foi um homem trabalhador, mas também muito rígido. Depois que a esposa dele morreu em um acidente de carro, ele se tornou ainda mais duro, mais exigente. Gabriel era apenas uma criança de 8 anos quando perdeu a mãe. E em vez de encontrar conforto no pai, encontrou cobrança e frieza. Eu tentava ser a ponte entre eles. Nos fins de semana, Gabriel vinha para minha casa e eu via como seus olhos brilhavam quando contava sobre os desenhos que fazia, sobre os livros que lia, sobre os sonhos que tinha de ser artista. Mas Roberto não via valor em arte. Para ele, homem de verdade trabalhava com as mãos, construía coisas sólidas, tinha uma profissão respeitável. As discussões entre pai e filho foram ficando cada vez mais frequentes e violentas. Gabriel queria fazer faculdade de artes. Roberto queria que ele trabalhasse na construção civil com ele. Gabriel sonhava em viajar o mundo desenhando. Roberto achava que isso era perda de tempo. E eu, no meio daquele fogo cruzado, tentando apagar um incêndio que crescia a cada dia. A gota d'água aconteceu no aniversário de 20 anos do Gabriel. Roberto descobriu que o filho estava namorando uma garota de 18 anos que também era artista. Não era o fato de ela ser artista que o incomodava, era o fato de ela ser filha de uma família que Roberto considerava de má reputação no bairro. A discussão foi terrível. Palavras foram ditas que não podiam ser retiradas. Roberto chamou o filho de vagabundo, disse que ele estava jogando a vida fora por causa de uma garota qualquer. Gabriel, com toda a revolta dos seus 20 anos, respondeu que preferia ser vagabundo a ser um homem amargo e sozinho como o pai. Naquela noite, Gabriel saiu de casa levando apenas uma mochila com algumas roupas e seus materiais de desenho. Roberto, no orgulho ferido, disse que as portas de casa estavam fechadas para ele enquanto não mudasse de vida. Eu implorei para meu filho reconsiderar, mas ele estava cego de raiva e dor. Durante meses tentei manter contato com Gabriel. Ele vinha me ver escondido,
sempre com cara de quem não estava dormindo direito, sempre mais magro, sempre com aquele olhar triste que partia meu coração. Ele tinha arrumado um emprego em um bar no centro da cidade e dividia um apartamento minúsculo com 3 amigos. No início, ainda falava sobre os sonhos, sobre a faculdade que queria fazer, sobre a namorada que amava. Mas com o passar do tempo, eu via como a dureza da vida estava mudando meu neto. Os desenhos foram ficando mais raros, o sorriso mais escasso e as visitas mais espaçadas. Roberto, por sua vez, também estava sofrendo. Eu sabia que ele sentia a falta do filho, mas o orgulho não permitia que ele desse o braço a torcer. Ele trabalhava mais horas, chegava em casa mais tarde. E quando eu perguntava sobre Gabriel, ele mudava de assunto ou ficava em silêncio. Foi então que as coisas começaram a piorar de verdade. Gabriel começou a se envolver com pessoas erradas. O trabalho no bar o colocou em contato com um mundo que ele não conhecia. Drogas, bebida, apostas. E meu neto, ferido e perdido, começou a se afogar nesse mundo como uma forma de escapar da dor que sentia. As visitas à minha casa se tornaram ainda mais raras. Quando ele aparecia, eu mal reconhecia o menino que havia criado. Os olhos estavam opacos, as mãos tremiam e ele sempre pedia dinheiro emprestado. Eu dava, claro, porque era meu neto, mas meu coração se partia a cada vez. Tentei conversar com Roberto, implorei para que ele procurasse o filho, mas ele estava ferido demais, orgulhoso demais. Dizia que Gabriel tinha feito suas escolhas e agora tinha que arcar com as consequências. Que só voltaria a falar com ele quando o filho pedisse desculpas e mudasse de vida. Era uma guerra de orgulhos, e Gabriel estava se perdendo no meio do fogo cruzado. A situação chegou ao fundo do poço em uma noite de dezembro. Eu estava dormindo, quando o telefone tocou às 2 da manhã. Era uma voz que eu não conhecia, um rapaz que dizia ser amigo do Gabriel. Ele estava no hospital, tinha sofrido uma overdose e estava internado na UTI. Meu mundo desabou naquele momento. Vesti a primeira roupa que encontrei e corri para o hospital. Quando cheguei lá, encontrei meu neto inconsciente, conectado a diversos aparelhos, com a pele pálida e os lábios roxos. Os médicos disseram que havia sido por pouco, que se tivessem demorado mais alguns minutos para trazê-lo, talvez não tivesse sobrevivido. Liguei para Roberto, mas ele não atendeu. Deixei mensagens no celular, no telefone fixo, mandei mensagens. Nada. Só no meio da manhã ele me retornou. E quando contei o que havia acontecido, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse apenas que iria pensar se valia a pena ir ao hospital. Pensar se valia a pena ver o próprio filho internado entre a vida e a morte. Naquele momento, senti raiva do meu filho pela primeira vez na vida. Passei 3 dias no hospital, saindo apenas para tomar banho e trocar de roupa. Gabriel estava sedado, e os médicos não sabiam quando ele acordaria ou se haveria sequelas. Eu ficava ali,
segurando a mão dele, orando, conversando como se ele pudesse me ouvir. Foi na terceira noite que tudo mudou. Eu estava exausta, tinha cochilado na poltrona ao lado da cama, quando acordei com a sensação de que alguém estava me observando. Abri os olhos e vi Gabriel me olhando, fraco, mas consciente. As primeiras palavras dele foram: "Desculpa, vó, desculpa por tudo. Eu chorei como não chorava há anos, não de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de amor." Meu neto estava vivo, estava acordado e havia voltado para mim. Nos dias que se seguiram, enquanto Gabriel se recuperava fisicamente, nós conversamos muito. Ele me contou sobre como havia se perdido, sobre as escolhas erradas, sobre como a dor de estar longe da família o havia levado para um caminho escuro. Disse que muitas vezes pensou em ligar para o pai, em pedir desculpas, mas o orgulho sempre falava mais alto. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Na manhã em que Gabriel recebeu alta do hospital, ao invés de levá-lo para minha casa como ele esperava, eu o levei direto para a casa do pai dele. Roberto não sabia que estávamos chegando. Quando tocamos a campainha, ele abriu a porta e ficou paralisado ao ver o filho ao meu lado. Gabriel estava magro, pálido, com olheiras profundas, mas estava limpo e havia uma luz diferente em seus olhos. O silêncio entre pai e filho foi ensurdecedor. Eles se olharam por longos segundos. Dois homens orgulhosos que haviam machucado um ao outro e a si mesmos. Foi quando fiz algo que jamais pensei que faria na vida. Me ajoelhei ali mesmo, na porta da casa do meu filho, na frente dos dois homens que eu mais amava no mundo. Me ajoelhei e comecei a chorar, não de tristeza, mas de entrega, de rendição completa. "Pelo amor de Deus", eu disse, ainda de joelhos, "vocês dois são a única família que eu tenho neste mundo. Vocês dois são o que eu mais amo. Se vocês não conseguem se perdoar por orgulho, então eu imploro, pelos meus 73 anos, pelos cabelos brancos que vocês me deram de preocupação, perdoem-se por mim." O que aconteceu em seguida foi a coisa mais bonita que já presenciei. Roberto, o homem duro que raramente demonstrava emoções, se ajoelhou ao meu lado e abraçou o filho. Gabriel caiu nos braços do pai e os dois choraram como duas crianças perdidas que finalmente encontraram o caminho de casa. Ficamos ali, os três ajoelhados na porta de casa, chorando e se abraçando, enquanto os vizinhos passavam e olhavam, curiosos. Mas não me importava. Naquele momento minha família estava completa novamente.